Você ama a língua portuguesa? Vamos fazer uns exercícios? Veja qual opção está correta com relação ao uso do acento indicativo da crase. Letra A. Fui a São Paulo. Letra B. Não fui àquela festa. Letra C. Fui a Pernambuco. Letra D. Fui a Minas Gerais. Já temos uma aula sobre crase. Crase é aquele fenômeno fonético em que acontece a fusão de duas vogais iguais e seguidas numa só vogal. Então vejamos cada frase dada aqui no exercício. Fui a São Paulo. Fui é verbo ir. Eu fui a algum lugar. Então já sei que o fui pede a preposição a. Acontece que a crase vai acontecer se houver outro a, mas São Paulo não pede nenhum artigo antes dele. Então, nós temos apenas a preposição a, mais nada. Então, não houve crase. Agora, não fui a aquela festa. Eu já falei de propósito. Não fui a aquela festa. Porque o fui é verbo ir, pede a preposição a. E o aquela é iniciado com a vogal a. Houve crase, houve a fusão das duas vogais a. Portanto, esse a com acento em cima é exatamente para indicar que houve essa fusão, que houve a crase. Crase não é este acento. Crase é o fenômeno fonético da fusão de duas vogais iguais, que na aula de crase, se vocês forem lá atrás, que é a aula 6, vocês vão ver que até na passagem das palavras latinas para o português, houve vários casos de crase com as 5 vogais. É só recordar lá, dar uma olhada na aula 6, que vocês vão ver o que realmente é crase. Crase não é o acento, de maneira nenhuma. Crase é o tal, já vou repetir, é aquele fenômeno fonético da fusão de duas vogais iguais numa só. Fui a Pernambuco. Quem vai a. Então pede a preposição a. Acontece que Pernambuco não pede artigo a. Você fala, eu venho de Pernambuco, para mostrar que você não tem artigo antes. Então, esse a é só a preposição exigida pelo fui, verbo ir. Quem vai a. Eu fui a. Um a tem, mas não tem o outro que se encontrou com este a para haver a crase. Fui a Minas Gerais, mesma coisa. Quem vai a algum lugar. Então, a preposição a é pedida pelo verbo ir. Mas Minas Gerais não pede artigo a para haver a crase dos dois. Veja qual opção está correta com relação ao uso dos pronomes pessoais eu e mim. Número 1, não vá lá sem mim lhe dar instruções. Número 2, não vá lá sem eu, pois o lugar é perigoso. Sempre houve um bom relacionamento entre o Serafim e mim. 4, entre o Joaquim e eu há sincera amizade. Então a aula 3, se quiserem ter uma explicação mais longa, está lá na aula 3 a explicação quando usar o pronome pessoal reto eu e o mim. Veja a correção. Não vá lá sem mim lhe dar instruções. Nós temos aqui uma preposição, sem. A preposição sabemos que tem sempre um consequente e um antecedente. E ela fica sempre ligando o consequente ao antecedente. Aqui, no caso, o sem não está regendo o pronome. É sem dar instruções. Então, nós temos aqui o pronome que precisamos ser sujeito do dar. Portanto, não há sem eu dar instruções. E o sem está ligando. Não vá lá sem dar instruções. Então, ele não está regendo o pronome pessoal. Se ele não está regendo, e ele é sujeito. Não vá lá sem quem que dá as instruções. Eu lhe dar as instruções. Então, no caso, é pronome pessoal reto. Sem eu lhe dar instruções. O segundo exemplo, não vá lá sem eu, pois o lugar é perigoso. Aqui sim, a preposição sem está regendo o pronome pessoal que vem depois dela. Então, não vá lá sem mim, pois o lugar é perigoso. Esse eu não tem nem um elemento, um verbo para ele ser sujeito depois desse pronome. Então, se ele não é sujeito, ele não é reto. Ele está regido pela preposição sem. Sempre houve um bom relacionamento entre o Serafim e mim. Aqui ficou esquisito pelo fato, né, dessa final, fim, junto com mim, mas é isso mesmo que é o certo, porque a preposição entre pede 2 elementos, sempre 2, entre uma pessoa e outra pessoa, entre um fato
e outro fato, enfim. Como rege os dois elementos, o entre rege. O primeiro elemento será fim. O segundo elemento, mim, porque não é sujeito de nenhum verbo. Então é o pronome pessoa oblíquo, não é o reto. Regido que está pela preposição entre. Que o tia é oblíquo do pronome tu, do reto tu. Entre o Joaquim e eu, a sincera amizade. Nós temos aqui a preposição entre. Ela é gulosa, ela sempre pede dois elementos, né? Então, aqui no caso, quais são os dois elementos da preposição entre? O Joaquim e, eu está errado, porque entre está regendo dois elementos, dois termos. O primeiro é um substantivo próprio, não tem alteração nenhuma. O segundo é o pronome pessoal, da primeira pessoa do singular, que no caso é mim. Então fica entre Joaquim e mim. É de propósito que eu coloquei Joaquim, que há uma rima com mim, e fica desagradável. Mas é entre Joaquim e mim. Na aula 3, eu acho que tem uma explicação mais detalhada. Veja qual opção está correta com relação ao uso do verbo haver. Número 1. Haviam muitos alunos inscritos. 2. Ainda deve haver vagas. 3. Houveram muitos acidentes. 4. Ali haviam pessoas incompetentes. Veja a correção. Haviam muitos alunos inscritos. Está errado porque aqui nós temos o verbo haver, que temos um ponto lá sobre isso. O verbo haver igual a existir, acontecer, não tem sujeito. Então, ele não tem plural. Então, o haviam está errado, por causa desse plural empregado erradamente. Vamos lembrar só que o verbo haver tem também um substituto dele, tem o mesmo sentido que é existir. Só para recordar, o haver não tem sujeito, mas o existir tem. Então, se fosse existir aqui, estaria certo, existiam muitos alunos inscritos. Mas como é o verbo haver, que é impessoal, não tem sujeito, portanto, ele não vai ao plural nesse sentido. Haviam está errado, tem que ser singular, havia muitos alunos. Ainda devem haver vagas. Temos aqui uma locução verbal, devem haver. Mas vamos lembrar que nas locuções verbais o verbo principal é sempre o último. Coisa curiosa, a pessoa mais importante, né, vem em último lugar, mas é ele que comanda. Como o verbo haver aqui significa existir, não tem plural, ele transmite para o auxiliar dele essa impessoalidade. Então, o certo aqui é ainda deve haver. O terceiro exemplo, houve muitos acidentes ali. Temos novamente o verbo haver, mas aqui ele significa acontecer. O verbo haver igual a existir, acontecer, realizar, não tem plural. Houve muitos acidentes ali, certo? Se trocássemos pelo verbo acontecer, este é pessoal. Não, aqui estaria errado. Se fosse acontecer, teria que ser o plural. Aconteceram muitos acidentes ali. Então, fazendo análise sintática aqui do muitos acidentes, para o verbo haver, ele é objeto direto. Ele não é sujeito. Se fosse aconteceram muitos acidentes ali, aí muitos acidentes, para o verbo acontecer, seria sujeito, tanto que seria plural, aconteceram. Agora, ali haviam pessoas incompetentes. Novamente, podemos dizer que aqui existia, havia no sentido de existir. Então, se o verbo haver igual a existir é impessoal, não tem sujeito e não tem plural, a frase está errada. Ali haviam, está errado, seria ali havia pessoas incompetentes. A aula 5 vai recordar esse emprego do verbo haver.